Cultivo Online, capítulo 439. Treinamento com Feng Yuxiang. Ha, ha, ha. Yuan estava deitado no chão macio com o corpo coberto de suor enquanto ofegava de maneira exausta. Eles estão treinando há apenas meia hora. Mas Yuan já estava no seu limite, sentindo-se ainda mais exausto do que quando lutou continuamente com muitos especialistas na cidade do dragão antigo. No final do treino, Yuan estava sendo atingido com tanta frequência que Feng Yuxiang estava praticamente acertando todos os golpes nele. E mesmo que Yuan tenha feito melhorias nessa técnica de movimento, ainda não era o suficiente para evitar Feng Yuxiang, que sempre foi um passo à frente dele. Você já terminou, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou a ele com uma aparência completamente calma e sem uma única gota de suor no corpo, parecendo que ela acabou de dar um passeio no parque. Feng, você é mais forte do que eu pensava, disse Yuan a ela. Obrigada pelo elogio, jovem mestre. Mesmo com meu cultivo suprimido, minhas técnicas estão mais afiadas do que nunca, disse ela. Deveríamos ter uma luta séria no futuro, Feng. Mesmo que treinar com você seja divertido, não é satisfatório o suficiente. Yuan disse enquanto se sentava depois de descansar o suficiente. Se você quiser lutar comigo, você deveria melhorar ainda mais sua técnica de movimento, jovem mestre. Feng Yuxiang riu. De qualquer forma, você superou minhas expectativas em termos de sua progressão com a técnica de movimento. Nesse ritmo, você provavelmente conseguirá começar a usar a técnica de movimento no ar em alguns meses. Algumas centenas de anos para atingir esse nível e muitos milhares mais para dominá-lo. Estou ansioso por esse dia. Yuan assentiu. Feng Yuxiang então disse. Também notei outra coisa durante nosso treinamento. Jovem mestre, você pode ser incrivelmente talentoso, aprendendo tudo rapidamente, mas ainda lhe falta experiência. Amador em termos de combate real. E isso não é algo que você possa aprender facilmente, mesmo com seus talentos. Além disso, o jovem mestre está acostumado a acertar todos os seus oponentes com um único tiro, então você fica muito fraco em lutas prolongadas. O que você sugere, Feng? Yuan perguntou a ela, concordando com tudo o que ela acabara de dizer. Isso é simples. Podemos treinar um com o outro, e você não precisa se preocupar em me derrotar com um único golpe, então você pode dar tudo de si. Só não use seu olhar do dragão ou aquele domínio de supressão, já que isso é basicamente trapaceando. Feng Yuxiang disse. Claro, isso não quer dizer que você não deva usá-lo durante o combate real, já que seria melhor se você terminasse a luta o mais rápido possível. No entanto, para fins de prática, não vamos usá-lo. Ok, Yuan assentiu. Yuan passou a hora seguinte recuperando suas energias. Assim que ele estava preparado para se mover novamente, Yuan e Feng Yuxiang continuaram a praticar um com o outro. No entanto, desta vez, Feng Yuxiang permitiu que Yuan usasse sua arma, e Feng Yuxiang também recuperou sua própria arma. Feng Yuxiang acenou casualmente com a espada vermelha em sua mão e perguntou. Você está pronto, jovem mestre? Sim. No momento em que Yuan acenou com a cabeça, Feng Yuxiang se aproximou dele e começou a atacá-lo com a espada. Yuan imediatamente usou o Empyrean Overlord para bloquear o ataque, mas o ataque de Feng Yuxiang mudou repentinamente de direção e evitou sua espada, quase como se ela tivesse previsto. Yuan ficou surpreso e subconscientemente usou a técnica de movimento para se esquivar de seu ataque, evitando-o por pouco. Sua reação é bastante admirável, mas se você tivesse mais experiência, seria capaz de bloquear esse ataque sem precisar evitá-lo com seu corpo. Feng Yuxiang disse enquanto enviava o próximo ataque. Mais uma vez, quando sua espada estava prestes a tocar a lâmina de Yuan, ela aparentemente desapareceu de sua localização antes de aparecer do outro lado e voar direto para o pescoço de Yuan. Desta vez, Yuan conseguiu reagir adequadamente e foi bloqueá-lo com o Empyrean Overlord. No entanto, a espada de Feng Yuxiang desapareceu pela segunda vez e, quando Yuan percebeu isso, ela já estava beijando seu pescoço. Yuan engoliu em seco quando percebeu que teria morrido se Feng Yuxiang não parasse seu ataque no último momento. Jovem mestre, há algumas coisas que você não pode superar com força pura. Diante de um cultivador experiente, você pode não estar em vantagem, mesmo que tenha uma base de cultivo mais elevada. Feng Yuxiang disse a ele enquanto tirava a espada de seu pescoço. Yuan ficou sem palavras. Esta é a primeira vez que ele se sente tão impotente diante de alguém. Mesmo que fosse uma luta e ele não estivesse usando toda a sua força, o mesmo acontecia com Feng Yuxiang. Depois de dar algum tempo a Yuan para se preparar novamente, Feng Yuxiang começou a atacá-lo novamente. Ding. Feng Yuxiang não usava seus golpes de espada que desapareciam sem parar e às vezes deixava Yuan bloquear seus ataques. Mas sempre que via uma abertura, ela usava isso a seu favor e encurralava Yuan em um momento decisivos. Em apenas 10 minutos de prática, Feng Yuxiang matou Yuan mais de uma dúzia de vezes. Você já está pronto para desistir, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou a ele com um olhar um tanto presunçoso em seu lindo rosto. Ainda não. Vamos continuar. Yuan enxugou o suor do rosto e se preparou novamente. Isso é o que eu gosto de ouvir.
Yuan estava tão absorto em seu treinamento com Feng Yuxiang que se esqueceu completamente de Meixiu. No entanto, Meixiu também estava absorta em seu cultivo, e os dois perderam o jantar sem sequer perceberem, até que já era de manhã no dia seguinte. Oh, esqueci completamente de sair. Yuan entrou em pânico ao perceber isso, pois não faz muito tempo desde seu último erro. Assim, Yuan desconectou-se imediatamente. Porém, quando percebeu que Meixiu também não havia se desconectado, ele voltou ao jogo e depois ao refúgio dos cultivadores com os outros.